Olá, turma! Observando o nosso calendário do mês de novembro de 2020, hoje nós estamos na terça-feira, dia 3. Na nossa aula de matemática, nós iremos estudar sobre comparar comprimentos. Nós sempre sentimos a necessidade de medir as coisas. Então, o homem precisou criar meios de efetuar essas medições. No começo, para medir, ele usou a parte do corpo para fazer referências, surgindo assim as primeiras medidas de comprimento: o pé, o palmo, a polegada, a jarda, o passo e a braça. Se vocês observarem aí, cada parte do corpo tem um tamanho. Então, as pessoas antigamente, antes de existirem aí os instrumentos de medida, eles usavam essas partes do corpo para medir o comprimento. Mas como essas medidas variavam aí de tamanho de pessoas, as pessoas têm um tamanho diferente, então a medida era diferente, dava aí alguns problemas. Então, surgiu os instrumentos para medir, e esses instrumentos seguiam aí um padrão único, tá? E esses instrumentos são aí das unidades de medida padrão, o metro, que o metro, a medida padrão dele é 100 centímetros. É usado aí para medir, né, a altura das pessoas, construções, que são objetos muito grandes, né? Então, é usado aí o metro. A outra unidade padrão é os centímetros. O centímetro é igual a 10 milímetros. Se você observar aqui na régua, essa régua tem 19 centímetros. Observe que vem do 0 até o 19. Então, ela tem aí o tamanho de 19 centímetros. Cada númerozinho desse aqui, a distância de um para o outro é 1 centímetro. E essa distância de 1 centímetro é formada aí por 10 milímetros, que é a distância desses palitinhos menores aí, ó. Tem 10 milímetros aqui. Então, a cada 10 milímetros é formado aí 1 centímetro. Esses tamanhos menores dos instrumentos de medidas, os centímetros, ele vai ser usado para medir mais objetos pequenos. Por exemplo, como você vê aí na imagem, né? Uma criança medindo aí o tamanho do caderno. Então, o tamanho dele vai ser em centímetros. A próxima unidade de medida padrão é o milímetro, tá? O milímetro ele é usado mais para medir objetos bem da espessura bem fina. Por exemplo, esse pega-vareta aí. Se você for medir a espessura dele, você vai medir aí em milímetros. Agora nós vamos observar aí os instrumentos de medida. Observe. Nós temos a trena, que é usado aí pelos pedreiros, né? O metro articulado. Nós temos a fita métrica, que é usado pelas costureiras. Nós temos aí a régua, que também é usada por vocês, estudantes. Observem aí que tem as marcações de medidas. Temos aí os milímetros, os centímetros. E na trena e no metro articulado e na fita métrica, elas chegam aí a 1 metro, 1,5 metro ou mais de tamanho, né? Então, esses instrumentos aí são utilizados para medir o tamanho das coisas, o comprimento. Objetos que nós podemos comprar por metro. Nós temos aí os tecidos, fios, mangueiras, cordas, fitas. Então, esses objetos aí, quando nós vamos comprar, nós compramos, né, pelo tamanho, pelo comprimento, usando lá a medida do metro.
Agora nós iremos para a atividade. Vocês vão abrir o livro de vocês de matemática na página 14. E vamos comparar aí os comprimentos. As crianças estão pulando corda. Observem aí na imagem que nós temos aí 3 crianças pulando corda. Observe o comprimento da corda de cada criança. Então, nós temos aqui a corda azul, a corda vermelha e a corda amarela. A corda com o cabo azul é a mais comprida. A corda com o cabo amarelo é a mais curta. Então, observando aí, comparando os comprimentos, nós observamos que a azul é mais comprida e a corda amarela é mais curta. Vamos para atividades? Questão número 1. Observe o comprimento dos canudos representados a seguir. Nós temos aí 3 canudos com tamanhos diferentes. Você vai pintar de azul o canudo mais comprido e pintar de amarelo o canudo mais curto. Questão número 2. Recorte os desenhos de corda do material de apoio e cole-os no espaço a seguir, começando da mais comprida para a mais curta. Então, crianças, vocês vão lá no material de apoio no final do livro, tá? Recortem lá as figuras e vão colar aqui na ordem, começando da mais comprida para a mais curta. Questão número 3. As crianças cansaram de pular corda. Pinte a figura da criança mais alta. Contorne a figura da criança mais baixa. Então, você vai pintar a criança mais alta e vai circular a criança mais baixa. Questão número 4. Jairo e seus amigos estão passeando no parque. Recorte as ilustrações de crianças do material de apoio e cole-as a seguir, da mais baixa para a mais alta. Então, você vai observar a ordem em que você vai colar, começando aqui da mais baixa para a mais alta. Essas imagens vão estar lá também no material de apoio no final do livro. Então, crianças, caprichem na tarefinha e até a próxima!